Mateus capítulo 2. Quando você cumprimenta alguém falando sobre o Natal, deseja Feliz Natal, o que vem na sua cabeça? No fundo, o que você pensa quando você deseja Feliz Natal para alguém? Já parou para pensar nisso? Ou é alguma coisa que você está tão acostumado a fazer que a gente faz no automático e nem se dá conta do que a gente está falando de verdade? Já parou para pensar? Quando você deseja Feliz Natal. Eu recebi no WhatsApp hoje um texto falando sobre o Natal, e eu vou ler um pedacinho para você, para a gente entender um pouquinho do que as pessoas pensam quando estão falando sobre o Natal. Diz assim: cada vez que duas pessoas se entendem e se perdoam, é Natal. Cada vez que você mostra paciência com alguém com quem convive, é Natal. Cada vez que você ajuda uma pessoa, é Natal. Cada vez que você decide ser honesto em tudo que faz, é Natal. E aí, por aí vai. E ele resume dizendo o seguinte: porque Natal é amor todo dia, é paz todo dia, é generosidade todo dia, é justiça todo dia, é compreensão todo dia, respeito todo dia, auto-amor todo dia, ação positiva, amor à vida, o partir do pão. Porque no Natal nasce a esperança, nasce a alegria e nasce a paz. Olhando esse texto, eu fiquei pensando como as pessoas distorcem o significado do Natal e a importância do Natal. Eu, se fosse Deus, ia ficar muito triste de ver as pessoas reduzindo o Natal a essas coisas. Porque Natal, o nascimento de Jesus, foi algo que Deus fez que dividiu a história. Deus, sendo santo, sendo absolutamente separado de tudo, sendo Deus criador, aquele todo-poderoso, Ele decidiu entrar no nosso mundo e ter relacionamento com a gente. Ele decidiu encarnar, Ele decidiu experimentar o que é ter as limitações. Lá em Filipenses capítulo 2 diz que ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não teve o desejo de se apegar às suas características de Deus. Pelo contrário, ele abriu mão da sua glória, do seu poder, da sua majestade, do conforto do céu, de ser adorado pelos anjos, para se identificar conosco, e se tornar homem, se tornar servo. Então, quando a gente resume o Natal, ou diminui o Natal, a um monte de atitudes positivas que a gente julga positivas, do tipo, repartir o pão, perdoar. É lógico que isso são efeitos daquilo que o Natal, o nascimento de Jesus, a presença de Jesus fez na nossa vida. Mas Natal é muito mais do que isso. Natal é a presença do Rei entre nós, do Deus Todo-Poderoso entre nós. E quando a gente entende o que de fato é o Natal, isso transforma a nossa vida. Eu sei que você já ouviu várias mensagens a respeito do Natal, mas eu queria aproveitar hoje e a gente se lembrar e parar um pouquinho para meditar na maneira como algumas pessoas viram o nascimento de Jesus. E para isso eu peço para você abrir então Mateus capítulo 2, a gente vai ler a partir do verso 1. Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém Efrata, da terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, avisai-me para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino.
E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Até aí. Eu queria meditar com você um pouquinho a respeito de como esses magos lidaram com o nascimento de Jesus. Esses magos, a gente costuma dizer que são 3 reis magos, né? Talvez você tenha até ouvido os nomes que foram dados a eles. Vou te falar que esses nomes não estão na Bíblia, que provavelmente não eram apenas 3 e que eles não eram reis. Se a gente olhar a Bíblia, o relato que a gente tem que eram magos que vinham do Oriente, só. O que isso fala para a gente? Esses magos provavelmente eram os mesmos tipos de magos, ou sábios, ou filósofos, ou conselheiros dos reis, como aconteceu quando Daniel estava no exílio na Babilônia e foi interpretar o sonho do rei. E o rei teve um sonho, ele não sabia, ele queria saber o significado desse sonho, ele chamou os seus especialistas, os seus conselheiros, para que eles revelassem esse sonho para Daniel. E ele não conseguindo revelar, Daniel então se colocou na brecha lá, fez a revelação e salvou aqueles outros sábios que iriam morrer por não terem a capacidade de interpretar o sonho do rei. Provavelmente esses magos vieram daquela mesma região, vieram da Babilônia ou da Pérsia, porque eles já tinham ouvido falar que nasceria em Judá, na terra de Israel, um rei por aquela época. Agora, o que o fato desses magos terem vindo até Jesus nos fala? Que eles interpretaram sinais a respeito do que Deus haveria de fazer. Eles buscavam o rei dos judeus. Vale lembrar que o judeu naquela época não tinha muito ibope, não. Eles haviam sido um povo que havia sido exilado na Babilônia, né? Havia voltado para Jerusalém e depois havia sido dominado pelo Império Romano. Então não era um povo importante. Eles não eram mais escravos, mas eles estavam debaixo do jugo de Roma. Então o fato de ter um rei dos judeus não fazia muito sentido, não era alguém que seria muito importante para eles. Mas porque eles provavelmente ouviram aquilo que foi ensinado por Daniel, enquanto Daniel estava ali na Babilônia, e foi passado para os outros sábios, uma vez que Daniel foi colocado como chefe de todos eles. Então Daniel pôde então falar das coisas que ele sabia, das profecias que ele havia recebido a respeito do Messias, do rei dos judeus que haveria de vir. E esses magos então provavelmente não vieram sozinhos. Muito provavelmente eles vieram numa grande comitiva, com uma grande quantidade de pessoas, talvez até um exército amparando esses magos, né, buscando então o rei dos judeus. E a primeira coisa que eu quero mostrar para você aqui é que eles desejavam encontrar esse rei para adorá-lo. Para adorá-lo. Veja, a gente hoje ocidentalizou tanto o Natal, que é muito bonitinho, é muito fofo a gente pensar em Natal, falar de Natal. Né? A gente pensa em Papai Noel, ou então pensa num presépio, com uns animaizinhos, um bebezinho. O bebezinho é fofo, não é, gente? Todo mundo gosta de bebezinho, acha bonitinho. Né? Mas, aqueles homens foram até Jerusalém para adorar um rei que havia nascido. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para você é que a nossa atitude ao nos aproximarmos de Jesus é reconhecermos quem ele de fato era. Ele não era simplesmente um menininho bonitinho que veio trazer paz ao mundo, alegria para o mundo. É isso que as pessoas falam. Não, Natal é alegria, o Natal é paz, o Natal é amor. Mais do que tudo isso, Deus encarnou para dividir a história entre antes dele e depois dele. Deus encarnou para que ele pudesse ter acesso a nós, para que nós pudéssemos ter acesso à presença do Senhor. Todo o plano de Deus sempre foi comunhão com a gente. Todas as vezes que Jesus se relacionava com as pessoas, ele as chamava para perto. Ele trazia essas pessoas para perto.
Então, o plano de Deus, ao encarnar, era que a gente pudesse, então, ter acesso à presença de Deus. E Deus nos deu alguém que pudesse se identificar com os nossos pecados, que pudesse se identificar com as nossas dificuldades, pudesse se identificar com a nossa limitação, com a nossa impossibilidade de se achegar a Ele. Por isso, o Senhor encarnou e se fez homem. Os magos, então, chegam até aquele lugar, até Jerusalém, guiados pela estrela, para indagar onde haveria de nascer o rei dos judeus. E quando ele faz isso, Herodes procura, então, os escribas e os fariseus, que eram os intérpretes da lei, aqueles que eram responsáveis em saber disso, né? E aí eles dão uma resposta, e a resposta é: olha, o Messias vai nascer em Belém, porque o profeta disse assim. Então, muitas vezes, a gente segue alguns sinais de onde está o Senhor, de onde está Jesus. A gente se aproxima da fé, a gente se aproxima da religião ou da igreja, né, esperando encontrar o Senhor. Mas a revelação de quem Jesus é, de fato, se dá através da palavra, através dos profetas. Esses homens, embora tivessem sido guiados, tivessem sido instigados a buscar a Jesus, o rei dos judeus, porque eles viram os sinais na natureza, no fundo, eles só puderam encontrá-lo de verdade quando eles foram confrontados com a palavra dos profetas. E quando eles encontram, quando eles vão então até Belém, onde o menino havia nascido, o que eles experimentam ali é uma grande alegria. Eu acho interessante como Mateus fala nesse versículo. No versículo 10 ele diz assim: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Veja quantos adjetivos ele usa para falar do que eles haviam sentido. Júbilo não é simplesmente, eu estou feliz, estou legal, que bacana. Júbilo expressa alguma coisa muito intensa já, não é verdade? Quando você está jubilando, você está pulando, você está vibrando. Mas ele não se contenta em usar a palavra júbilo, mas ele fala que era um grande e intenso júbilo, porque eles haviam encontrado o rei dos judeus. E isso fala para nós da grandiosidade que é encontrar Jesus. Encontrar Jesus significa que a nossa vida passa a ter sentido, que aquele que permitiria que nós tivéssemos acesso a Deus foi encontrado por nós. Na verdade, Ele nos encontrou. Mas isso provoca em nós uma grande alegria. E foi isso que esses magos, esses homens, sentiram ao encontrar com Jesus. Eles viram aquele a quem eles estavam buscando. Não pense que a viagem deles foi curtinha, não. Eles viajaram vários quilômetros, durante muito tempo, até chegarem da onde eles estavam a Belém. Isso demandou tempo, demandou dinheiro, demandou esforço físico, talvez perigos pelos quais eles haviam passado, por se deslocarem de um lugar para o outro. Mas eles não acharam que aquilo era pouco, o fato de encontrar Jesus. Aquilo valeu muito a pena. Eles foram até lá. Eles queriam encontrar o rei. Então, quando a gente se aproxima de Jesus, a gente não pode simplesmente ter expectativa de alguém que ele é um bom homem, ele é um bom mestre, ele é alguém que vai me ajudar a viver uma vida espiritual mais bacana, ele vai me ajudar a resolver os meus problemas, ele vai me ajudar a ter um pouco mais de paz, de alegria. Uma vez por ano eu chego até lá e ele vai me dar uma ceia de Natal bacana com a minha família. Não. Quando esses homens vão até Jesus, até esse menino, eles encontram o rei. E isso causa muita alegria. E na medida que eles encontram o rei, o texto diz para a gente, no versículo 11, assim: entrando, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Esses homens não eram homens quaisquer, não eram homens simples, eram homens estudados, eram homens de grande sabedoria, de grande importância. Alguns estudiosos dizem que o papel desses magos, na verdade, era confirmar um rei aonde eles viviam. Esses homens eram aqueles que diziam: não, esse aí pode ser rei, porque eles são estudados na sabedoria dos medos e dos persas. Esse homem aí pode ser rei. Eles eram então fazedores de reis. E quando esses homens encontram o rei dos judeus,
eles se dobram diante do rei dos judeus, diante de Jesus, e o adoram. Eles abrem mão da sua dignidade, abrem mão da sua posição, e se dobram diante de um menino, de um bebê, para adorá-lo, para reconhecerem a sua grandiosidade, a sua majestade, o seu poder. Nos aproximarmos de Jesus significa a gente reconhecer de fato quem Ele é. Um rei não é alguém que você se aproxima de qualquer jeito. Um rei não é alguém de quem você se aproxima achando que pode fazer as coisas do seu jeito. Existe toda um protocolo para você se aproximar diante de um rei. E o fato deles se aproximarem de Jesus, e de Mateus ter narrado esse episódio, significa que Jesus de fato era o rei, e que existe um protocolo para a gente se aproximar dele. A gente precisa reconhecer a sua posição, o seu valor e a sua grandiosidade. Estar debaixo de um rei significa que você perde a habilidade de fazer as coisas que você quer. Você é um súdito. Você é alguém que ouve a direção do rei e está designado a cumpri-la. Não tem conversa quando você está diante de um rei. O que o rei falar, tem que fazer. Não tem bate-papo, não tem negócio. Então, a gente, quando se aproxima de Jesus, não pode perder essa perspectiva de que Ele é o Rei. Ele é o Rei Todo-Poderoso. Ele não é simplesmente um menininho que nasceu bonitinho, fofinho, que as pessoas falam, ai, que lindinho, ai, que fofo. Não, Ele é o Rei Todo-Poderoso. E porque Ele é o Rei Todo-Poderoso, a nossa maneira de nos relacionar, de nos relacionar com Ele, deve ser da mesma maneira com quem você se relacionaria com alguém de grande, grande autoridade. Então, eles se aproximam desse menino com alegria, eles se prostram e adoram aquele rei. Mas aí, eles também fazem uma coisa, eles abrem os seus tesouros e ofertam para aquele menino. Veja que primeiro eles adoram, e porque eles adoram, eles decidem dar o seu melhor para aqueles meninos. Na nossa vida também é assim. A nossa oferta tem que ser fruto da nossa adoração. A nossa oferta tem que ser fruto daquilo que nós enxergamos em Jesus. Oferecemos para Ele o nosso tesouro, aquilo que é valioso para nós. O relacionamento da gente com o Senhor é um relacionamento de submissão, mas também de entrega. Quando a gente se relaciona com Jesus, a gente abre mão daquilo que é mais precioso para a gente. E quando Mateus fala dos presentes que foram entregues, também serve para a gente entender um pouco daquilo que viria a ser o ministério de Jesus. Quais são os presentes? Ouro, incenso e mirra. E o que esses presentes significam? Eles têm um significado muito importante. O primeiro, que é o ouro, significa a posição real de Jesus. Quando você ia se encontrar com o rei, você oferecia alguma coisa. Ninguém chegava na presença de um rei e não entregava nada, não trazia uma oferta, um presente. E o presente, seu ouro, significava a realeza, a grandeza, a majestade daquele rei. Então, quando eles entregam ouro para Jesus como oferta, como presente, eles estão falando da realeza de Jesus. O fato de que, de fato, ele era rei, ele era o rei dos judeus. Quando eles entregam o incenso, o incenso era usado pelos sacerdotes, no momento em que eles ofereciam as orações dos santos diante de Deus. Uma das coisas que os sacerdotes faziam era oferecer incenso dentro do templo para o Senhor. Isso falava então do papel de sacerdote que Jesus viria a exercer. Jesus é o sumo sacerdote, é aquele que não teria um sacerdócio eterno, seria sempre sacerdote. E o que é um sacerdote? É aquele que intercede diante de Deus pelo povo. E Jesus tinha uma característica muito especial, porque ele, ao mesmo tempo que era homem, ele era 100% Deus. Então, ele era alguém que tinha as duas naturezas, e por isso ele podia fazer a interface perfeita entre Deus e os homens. Ele sabia o que era ser Deus, mas também sabia o que era ser homem. E tem uma figura que eu acho muito bonita, que é o sacerdote pegando na mão dos homens
e ao mesmo tempo pegando na mão de Deus e juntando os dois, aproximando os dois. Ele era a ponte que unia o homem a Deus. Consegue imaginar o que significa isso? Quando a gente se aproxima de Jesus, a gente tem que se lembrar que é Ele quem oferece essa possibilidade da gente se aproximar do Senhor. É Ele que pagou o preço dos nossos pecados, nos purificou para que a gente pudesse se aproximar do Senhor. Ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que está diante de Deus agora, intercedendo por mim e por você. Ele está orando por nós. Ele está falando para Deus: eu já paguei o preço do pecado dele. Eles são inculpáveis agora. Não olhe para os seus pecados, olhe para o meu sacrifício que foi feito por eles. Esse é o papel de Jesus hoje. Ele está diante de Deus intercedendo por nós. E por último, os magos entregam a mirra. E a mirra tinha um papel muito especial também. A mirra basicamente era usada para embalsamamento. Quando as pessoas morriam, a mirra era um perfume que era colocado no corpo do morto para colocá-lo no seu túmulo. Isso falava a respeito do trabalho profético que Jesus iria fazer. Ele vinha para morrer. Imagina os pais de Jesus vendo os presentes e falando assim: mirra? Por que você está no livro, meu filho, que acabou de nascer? Mas no fundo, era um sinal de que Jesus veio para morrer. E a morte de Jesus não foi um acaso. Não é que alguma coisa deu errado. Não é que Jesus não soube lidar com as afrontas. Não é porque Jesus errou alguma coisa. Não, ele veio para isso. E isso fala do seu amor por nós. Nos aproximar de Jesus, então, com alegria, significa que a gente entende também o papel e o chamado o chamado de Jesus para nós. Ele veio para morrer por nós. Então, Natal não é simplesmente um monte de coisa bonitinha que a gente faz, não é a gente sentar ao redor da mesa, não é a gente perdoar uns aos outros. Claro que todas essas coisas significam que o amor de Jesus e aquilo que Ele tinha que fazer na nossa vida começa a se manifestar nos nossos relacionamentos. Mas não dá para diminuir o Natal a algumas atitudes que a gente toma de vez em quando. O Natal é alguma coisa que acontece todos os dias. Quando nós nos lembramos do sacrifício de Jesus, do fato dele ter encarnado, dele ter vindo até nós. Gente, ele tomou iniciativa, ele não precisaria ter feito isso. Nós vivemos em mundos diferentes, mas ele meio como que abriu um túnel nessa separação que havia entre os dois mundos e veio até nós. Ele se achegou a nós. Ele tabernaculou com a gente. Ele viveu entre nós e assim pudemos ver a sua glória. É o que diz lá em João. Esses magos ensinam para a gente que ao aproximar-se de Jesus, a gente tem que reconhecer o reinado dele, a posição que ele tem. E assim adorarmos ao Senhor. Nos prostrarmos, nos submetermos à sua vontade, aquilo que ele nos chamou para fazer. Embora ele sendo rei, ele se aproximou da gente e abriu um caminho para que a gente tivesse acesso à sua presença. Tudo que precisava ser feito para que a gente pudesse acessar o Pai, ele fez por nós. Então nós nos prostramos e adoramos ao Senhor por aquilo que ele fez, por aquilo que ele é. E veja que os magos procuraram a Jesus simplesmente para adorá-lo. Eles não foram lá, receberam nada de volta. A sua alegria estava em contemplar aquele que veio ao mundo para salvar o mundo. Então buscar o Senhor, não tem dúvida de que quando você busca o Senhor, você é abençoado. Não tem dúvida de que quando a gente busca o Senhor, nós somos transformados. Mas em última instância, nós buscamos ao Senhor por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele fez. Para enxergar aquilo que Ele pode produzir em nós. A transformação que Ele fez na nossa vida. E por último, quero dizer que o encontro com Jesus daqueles homens transformou a vida deles, mudou o trajeto que eles iriam fazer. Veja, no verso 12 diz assim: sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra.
Eles receberam uma palavra por sonho para não voltarem até Herodes. O fato deles terem encontrado com Jesus transformou o caminho daqueles homens. Ninguém que se achega diante do Senhor volta da mesma maneira como chegou. Não tem como a gente ficar insensível à presença do Senhor. Não tem como a gente ficar intocado pela presença do Senhor. Todo mundo que se aproxima de Jesus, a gente vê alguns exemplos aqui nesse texto. Primeiro, que Herodes queria matá-lo, né? Então, uma das atitudes é você querer se afastar de Jesus, eliminar a presença de Jesus. A outra é você ficar indiferente, como aqueles escribas que sabiam onde Jesus ia nascer e não fizeram nada, ficaram lá parados. Ou você se prostra diante do Senhor. Você é transformado pela presença dele. E quando esses homens, então, saem da presença de Jesus, eles ouvem a voz do Espírito Santo, do que o Senhor Deus revelou para eles em sonho, e vão para outro caminho. Entrar na presença do Senhor nos transforma. E ter um encontro com Jesus transforma a nossa maneira de enxergar o mundo, de ver a vida. E o Senhor não quer que a gente viva uma vida normalzinha, sabe? Medíocre. Ele quer que a gente experimente a presença do Senhor na nossa vida. Isso está disponível para a gente. À medida em que a gente se aproxima do Senhor e contempla quem Ele é, a gente se dobra, se submete à sua vontade e entrega aquilo que nós temos e aquilo que nós somos. Os nossos tesouros são oferecidos para Ele, para a sua glória, para manifestar e enriquecer aquilo que Ele veio para fazer. Aonde a gente anda, a gente pode manifestar a glória do Senhor. A gente pode ser instrumento de transformação. A gente pode ser aqueles que mostram quem Jesus é de fato. Natal, então, significa ter um encontro pessoal com Jesus. Ir até Ele. Se Jesus não mediu esforços para vir até nós, Ele espera que nós também, como aqueles magos, saíram de onde estavam, enfrentaram todas as dificuldades para ir até Jesus, buscar a sua presença, encontrá-lo e oferecer a Ele a nossa adoração, os nossos bens, os nossos tesouros. Dá a Ele a glória que Ele merece. Não dá para a gente ficar insensível ou não dar uma resposta à altura daquilo que Jesus fez por nós. E estarmos aqui hoje significa: Senhor, eu quero te encontrar, eu quero buscar o Rei, eu quero estar na presença do Rei. E isso está disponível para nós.